Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Qual é a história que você traz para nós hoje? Trago uma história que me tocou bastante. Não é tão leve, mas me fez pensar algumas coisas. Eu estava naquele fórum de mulheres que a gente mencionou semana passada e tinha uma mulher andando de cadeira de rodas, né? E eu fui conversar com ela, perguntei o que você faz. E ela não me respondeu o que ela faz. Ela pegou a mão esquerda dela, bateu em mim e falou: tá vendo essa mão? É de cera. Ela pegou a perna dela, levantou um pouco e falou: tá vendo essa perna? É falsa. E, onde ela vai com isso? Eu não sabia nem o que falar. É um negócio que te deixa um pouco sem palavras. Eu falei: nossa, o que aconteceu? E ela falou: em 2005, eu sou jornalista e eu resolvi me posicionar contra a ocupação da Síria, ela é libanesa, e colocaram uma bomba no meu carro, sofri um atentado terrorista. Fugi, eu não morri por pouquíssimo, né? Mas perdi parte do meu corpo. Só que o impressionante é que alguns meses depois desse atentado, que quase certa, era dado como certa a morte dela, ela voltou para a TV e falou que ia voltar com o jornalismo. E voltou mesmo. O atentado foi em 2005, ela continuou fazendo jornalismo até 2009 e depois abriu uma ONG, né? Mas o que é interessante, que ficou para mim, além, claro, da história ser, uau, você não sabe muito bem o que falar depois, porque pessoa super forte nos seus princípios, e ficou claro que ela tinha orgulho dessa história, muito orgulho de ter sobrevivido, ainda se mantendo fiel aos seus valores. O que ficou pra mim é que, poxa, aquela pergunta inicial que eu fiz, o que você faz? Deixa tanto na mesa quando você chega pra alguém e pergunta o que você faz. Por que a gente pergunta o que você faz achando que isso define a gente, né? Se eu tivesse perguntado qual é a sua história, e quantas vezes será que eu deixo de fazer essa pergunta e deixo de saber uma história incrível que eu poderia ouvir de alguém? Então eu queria deixar um desafio para as pessoas. Quando você for conhecer alguém, pergunte quem é você e qual é a sua história, em vez de perguntar o que você faz. Ou seja, mude a sua pergunta, então, porque é natural. Você se aproxima de alguém, o que você faz? Essa é a coisa mais natural do mundo. Você está propondo o seguinte: mude a sua pergunta. Mude a sua pergunta. Pergunte para a pessoa qual é a sua história. E muito provavelmente o conhecimento que você vai adquirir é muito mais rico. Exatamente. E eu acho que você vai ficar surpreso com... Todo mundo tem alguma história, né? Que pode ressonar muito com você, ou pode ser muito diferente de ensinar alguma coisa. Mas agora eu criei esse compromisso em mim, de fazer essa pergunta e tentar conhecer mais sobre as histórias das pessoas, não só sobre o trabalho de hoje delas. Esta foi a história da jornalista libanesa Mei Shidiak. Mas qual é a sua história? Você que está nos acompanhando agora aqui no Caderninho da Bel, escreva para nós, caderninhodabel@cbn.com.br. Até mais, Bel. Até mais. Pessoal, que vale a pena dar uma olhadinha, tanto em apresentar suas ideias, muito mais sobre o lado de qual problema que resolve do que qualquer outra coisa, e dar uma olhadinha no Canvas. Aliás, quando nós falamos aqui sobre o Canvas, já faz bastante tempo, foi um tremendo sucesso, várias pessoas escreveram para cá querendo saber. Quando você ilumina o caminho de outra pessoa, você também acaba iluminando o seu caminho. Eu achei aquilo, de uma forma metafórica, representa muito aquilo que eu acredito, o quanto a gente acaba iluminando a nossa própria vida. Vai ter parceria? A gente vai dar o contexto de tudo que a gente quer em relação a expectativas, em relação a resultados, mas mais do que isso, em relação a ser um período de teste. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês é um período de teste muito incrível. E a verdade é, quando chegou a hora da gente apresentar pro júri, que iam ter só alguns ganhadores, pra mim era totalmente indiferente quem ganhasse. Eu tava tão feliz com todos lá dentro, tava achando todos tão merecedores, vendo cada um lutando. Então eles geraram uma maneira que